Muy buenas tardes Muito a boa todos los que están tarde conectados a través a del todos os que satélite estão Amazonas conectados através y do el satélite satélite Amazonas Eutelsat e o 8 satélite Eutelsat y los 8 diferentes medios de e comunicación nos por diferentes meios internet. de comunicação Hoy viernes pela 5 de abril internet. Hoje, de este sexta, año 5 de abril deste 2024, ano de 2024, tenemos el tema Un temos o clamor tema Um celestial, Clamor Celestial, predicado el martes 6 de pregado julio 6 de julho, terça-feira del 2010 de 2010, en Quito, Ecuador. em Quito, Equador. Saludamos también al misionero Saudamos Miguel também o Bermúdez missionário Marín, Miguel Bermudes Marim, allá en Luna, lá em Luna, en la congregación na que pastora congregação que o reverendo reverendo Juan Samburana Zamorano, pastoreia, allá en Ciudad de México, lá na cidade do México, nos dice nos diz en el libro del Apocalipsis, no livro do Apocalipse, en el capítulo 5, que fue la escritura no capítulo que usó ahí, 5, que foi a escritura que ele usou aí, nuestro hermano William en este o nosso irmão William, mensaje, nessa mensagem, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante. y vi en la mano derecha del que estaba E vi na sentado en el destra do trono que un estava libro sentado escrito sobre o por trono um dentro y livro por escrito fuera, por dentro e sellado por con fora, 7 sellos. selado com 7 Y vi un selos. ángel fuerte E que vi um anjo pregonaba a forte, gran voz, bradando com grande voz: ¿quién es digno de Quem é abrir el libro y digno de desatar abrir o sus livro e sellos? de desatar os seus selos? Ninguno, ni en el E ninguém, cielo, ni nem en no la céu, tierra, nem na ni terra, debajo de la tierra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Lloraba yo mucho, porque no E se eu había chorava hallado muito, ninguno porque digno de ninguém abrir fora el achado libro, digno de abrir o ni de livro, nem de leerlo, ni de ler, mirarlo. nem de olhar para ele. Y uno de los ancianos me dijo, E no disse-me um dos llores, anciãos: Não he chores. aquí el león de la Eis tribu que o de leão Judá, da tribo de Judá, la raíz de a David, raiz de Davi, ha vencido para abrir que el venceu libro para abrir o livro e sus desatar os 7 seus 7 selos. sellos. Y miré, E olhei, y vi que en medio de e la- eis que y vi que estava en medio del trono, no meio do y de los trono 4 e seres dos 4 vivientes, animais viventes, y en medio de los e entre os ancianos, anciãos, estaba en pie um cordeiro como inmolado, havendo sido que morto, tenía 7 e cuernos tinha y 7 7 ojos, pontas e 7 los olhos, cuales son los 7 7 espíritus de chifres e Dios, 7 olhos, que são enviados os 7 por Espíritos toda de la Deus tierra. enviados por toda a E vino, terra. tomou o livro da E veio e mano tomou o derecha livro del que da estava destra do que sentado estava no trono. sentado no trono, Y él escribe allí, e ele escreve ali Apocalipsis Apocalipse 10, 10, del 8 do 8 al 11. ao 11. Y cuando hubo tomado el libro, los E cuatro havendo seres tomado o vivientes livro, y os los 4 24 animais e ancianos os se 24 postraron anciãos delante del prostraram-se Cordero. diante do Cordeiro, Todos tenían arpas y tendo copas todos de oro eles harpas llenas de incienso, e salvas que de ouro son cheias las de incenso, que oraciones de los são as santos. orações dos santos. Escribe Apocalipsis 8, Escreve del Apocalipse 3 al 8, 5. do 3 ao 5. E E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, por todo o povo, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus nos fez reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Um clamor celestial. Podem se sentar, por favor. Nessa passagem que nós lemos, nos mostra ali esse evento onde não havia se achado nenhum jeito de abrir o livro, e João chorava muito. Quando João chorou, tem muitos lugares aqui no livro dos selos, onde o irmão William nos escreve. Em todas essas partes onde fala que João chorou, e vejam aqui, no livro dos selos, na página 76, onde nos diz:
A Bíblia diz que Juan lloró mucho. que João chorou muito. Agora, Han habido aquellos que han enseñado sobre houveram esto. aqueles que ensinaram sobre isso. Vamos a buscar aqui el otro Vamos libro procurar de los aqui o sellos outro para livro tenerlo dos también selos aquí. para tê-lo também aqui. Dame un minutito Me dê um minutinho. aqui Aqui para para abierto también el quando otro libro. tem aberto também o outro E assim livro. vamos vendo. E assim nós vamos vendo De los dos, dos dois lo que él iba escribiendo o que allí. ele ia escrevendo ali. Aquí lo puedo tener abierto Aqui también. podem ter aberto também. Sigue diciendo, Continua dizendo. donde comenzamos a leer la Biblia, Onde nós dice que começamos a Juan ler, na lloró Bíblia mucho. diz que João chorou muito. Ahora, Agora, han habido aquellos que han houveram enseñado aqueles sobre que esto, ensinaram y en una sobre ocasión isso, e em uma escuché ocasião ouvi hombre que dijo, o homem que disse: Juan lloraba porque vio João que él chorava mismo porque no era viu digno. que ele mesmo não era digno. Ahí escribió, Ali Juan escreveu: João chorou. Qualquer pessoa, ele escreve à esquerda. João chorou. Qualquer pessoa sob a unção com a unção do Espírito Santo sabia que essa não era a razão. Não era essa a razão. Aqui está meu pensamento sobre por que João chorava. Era porque se não tivesse ninguém digno de abrir o livro, da redenção, então a criação toda estava perdida. E aí à direita ele desenha uma estrela de Davi e à esquerda e escreve tudo perdido. E neste outro livro, aí em cima ele escreve, aí na margem tudo estava perdido. Se não aparecesse o Redentor semelhante. Tudo estaria perdido se não aparecesse o Redentor semelhante. Assim se encontrava a situação à luz da lei de Deus. E desde então, Deus não pode ir contra a sua própria lei. E à esquerda ele desenha uma estrela de Davi. Deus requeria um Redentor semelhante que fosse digno e que tivesse a habilidade e a substância para fazê-lo. E o anjo disse: agora deixem que o Redentor semelhante se apresente. Então João olhou por toda a terra e debaixo da terra e não se achou ninguém digno. Por isso toda a criação estaria perdida. E aí ele escreve neste à esquerda: a criação estava perdida. E abaixo disso ele escreve: João chorou. E neste à direita, onde começa com razão, ele desenha uma estrela de Davi. Com razão, João chorou, porque tudo estava perdido. Aí é que ele escreve: João chorou. Mas o seu pranto não durou mais que em alguns momentos, porque um dos anciãos ali perto disse: não chora, João. O seu pranto não durou muito. João estava pensando: ó Deus, onde está o homem? E nesse ele escreve: um ser humano. Aí estão os profetas, mas aí estão os sábios, e lá estão os outros. Aqui não tem ninguém. E neste à esquerda desenha uma pedra angular e as eras e uma estrela de Davi. Nesse parágrafo aí, eu quero um homem que tenha habilidade para fazer isso. Eu quero um homem que possa redimir. Mas tal homem não se achava.
Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. E então João começou a chorar porque tudo estava perdido. À direita, outra estrela de Davi. E chorou amargamente. E nesse, à esquerda, uma estrela de Davi escreve perdido. E escreve, João chorou. Ele estava muito triste porque toda a criação e todas as coisas estavam perdidas se não se achasse essa pessoa. Glória a Deus. Em glória a Deus, aí à esquerda, outra estrela de Davi. Se não achasse alguém que pudesse cumprir com esse requisito, todos os seres humanos, o mundo todo e toda a criação estaria sem esperança. Tudo havia caído. O direito à vida eterna, a luz, e todos esses direitos teriam sido confiscados. E agora não tinha ninguém que pudesse pagar o preço. E nisso João começou a chorar. E aí volta a escrever, João chorou à esquerda, porque não tinha ninguém digno até nem sequer de olhar o livro. E à esquerda, uma estrela de Davi. Se necessitava um ser humano. E João chorava porque não tinha ninguém digno e tudo estava perdido. Nesse outro livro, abri 2, mas aqui tem uma parte onde ele fala que João chorou fortemente. Vamos ver se é esse aqui. Ou nesse outro. Vamos ver aqui. Nesse também não é, pode ser no Era Sem Editar. Vamos ver aqui. Agora vejam todo este cenário. Porque eu tenho um post-it aqui pequenino onde escreve chorou fortemente. Deve estar em um dos livros, porque é tanta anotação pequena, ou em uma anotação também, em notas se referindo a esta página. Isso pode ser também. João chorou fortemente. Tem que tirar as notas e ver aí se aí está escrito essa parte. Mas vamos continuar para ver o que continua dizendo aqui. Continua dizendo, então prosseguiu a voz de um dos anciãos parado no meio dos 4 animais e todas as hostes celestiais e disse, e escreve aí, o leão, João, não chores. Oh, irmão, a graça de Deus, João, não quebrante o teu coração, não chores mais, porque o leão da tribo de Judá, a raiz e a linhagem de Davi, prevaleceu. Aí à direita, na 76 abaixo deste parágrafo, diz o leão e uma estrela de Davi. E aqui ele escreve à esquerda, outra vez escreve João chorou. E ele escreve embaixo aí um dos 24 anciãos. E nesse aqui também escreve leão. Passa a 77, continua dizendo. Prevalecer quer dizer que alguém lutou e venceu o inimigo. Aí no jardim do Getsemane, quando o sangue caía do seu rosto, ali estava vencendo. O leão da tribo de Judá e a raiz de Davi prevaleceu, venceu, e aí escreve o leão.
como Jacó, sendo suplantador, quando ele teve o encontro com o anjo, se sustentou e não o deixou ir, escreve o anjo e Jacó, à direita. O anjo tentou se desfazer dele, mas Jacó disse, não te deixarei. Ele se manteve até que recebeu o que desejava e o seu nome foi mudado de suplantador, que quer dizer enganador, a que? Um príncipe com Deus, Israel. Ele prevaleceu. Agora esse é o leão da tribo de Judá e também prevaleceu. E o que escreve leão? O ancião disse, não chores mais, João. E aí escreve nesse outro, João chorou. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu, venceu. Ele o fez. João, tudo está completo. Ele produz o cloro que mandou o pecado e a sabedoria outra vez as mãos sujas que puseram a perder tudo no início do ser humano, sim. Mas quando João se virou para olhar, ele viu um cordeiro muito diferente do leão. Ele disse, o leão prevaleceu. Outra vez, podemos referir-nos à mensagem desta manhã, Deus escondendo-se na simplicidade. Aqui no parágrafo anterior, havia colocado à direita. No parágrafo diz, agora este é o leão da tribo de Judá, que também prevaleceu, aí à direita, debaixo do leão, escreve prevaleceu. Deus escondendo-se na simplicidade. E aí à direita ele escreve cordeiro, leão é igual. Do cordeiro leão, leão é igual rei e juiz. Ele disse que era um leão, o qual é o rei das bestas. O leão prevaleceu. O animal mais forte é o leão. Eu estive caçando na selva da África e ali à noite se ouve as girafas com seu som e depois os elefantes tão poderosos batendo ao ar com as suas trompas e clamando todo ruído no alto, depois os animais com seus clamores tão sanguinários. Ali estivemos vendo, Billy Paul e eu, tentando dormir entre a erva com o som dos grilos e demais insetos. Depois lá longe se ouviu o rugido de um leão e de repente todos os outros animais se calaram. Até os grilos pararam de cantar. O rei falou. Então é quando as denominações e todas as dúvidas caem por terra. Tudo fica silente quando o rei fala. E escreve silêncio por meia hora. E este aqui é o rei. Essa é a sua palavra. E escreve o leão traço rei. Aqui também escreve leão traço rei e juiz. E desenha uma pedra angular e as eras. Ele disse, João, não temas, não chores, não te desanimes. Eu tenho tu aqui nesta visão e estou te mostrando estas coisas. Eu sei que tu estás angustiado, porque não tem como redimir essas coisas. Parece que tudo está perdido, porque não tem quem cumpra os requisitos. Mas o leão da tribo de Judá, aí escreve, João chorou. Agora, nessa mensagem, a pedra de ângulo, o qual colocamos a mensagem de domingo, desses dias ele pregou na sexta, na introdução, e no domingo foi a mensagem desse tema. E ele vem e foi o tema também que ia pregar no domingo, mas na sexta era a introdução desse tema, a pedra de ângulo, e nessa mensagem, a pedra de ângulo, do dia de sexta, 27 de novembro, vimos o do 29, vimos 27 de novembro de 2015, aqui em Caiei, Porto Rico, nos diz, estamos vivendo em um tempo muito, mas muito importante, onde de um momento a outro se fechará a dispensação da graça. Aí estava mostrando já
os dias e os anos que restavam, os finais, a dispensação da graça. Por quê? Porque nesse momento, Cristo ainda estava fazendo intercessão no céu até pelo último escolhido. Ainda não tinha tomado o livro, ainda não tinha descido esse anjo forte, ainda não tinha trazido este título de propriedade e não tinha entregue ao homem que já tinha nascido, já tinha tido a sua infância, a sua etapa de jovem, e já estaria na etapa de adulto, onde já era o tempo para que Deus entregasse a ele esse título de propriedade novamente no meio da raça humana. Ou seja, que nessa mudança de dispensação, já para concluir a dispensação da graça e começar de cheio a dispensação do reino, Deus já vai realizando os preparativos para essa mudança de dispensação, o qual Ele já estava nos mostrando nesses anos que breve se fecharia a dispensação da graça. Continua dizendo, já não haverá nenhuma outra pessoa salva, porque já terá terminado o tempo em que Deus terá completado a sua igreja, e Cristo então sairá do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, e se apresentará para tomar o livro da mão direita do que está sentado no trono de Deus, o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e o abrirá no céu, e fará sua obra de reclamação em uma anotação. Nos mostra aí em uma anotação dos tantos que fala deste tema, mas nesse ele escreve: até que tenha redimido até o último, então se levanta do trono. Não podia se levantar do trono sem que houvesse redimido até o último escolhido, até que esse último fosse lançado no cloro. Diz aqui neste mesmo livro dos selos. Agora vejam, na página 112 do livro dos selos nos diz: uma trombeta sempre anuncia uma guerra, uma confusão política, e dali começa uma guerra. Quando você se mistura com a política e tudo se encontra em tanta confusão como nós temos hoje em dia, então tenha muito cuidado, porque uma guerra está ao alcance. Aí ele escreve, nesse ele escreve trombeta do lado esquerdo. O reino ainda pertence ao diabo. Ainda tem essa parte na mão, pois observe bem, o mundo foi redimido por Cristo e Ele está operando a parte do Redentor semelhante, redimindo os seus súditos até que o último que tem seu nome no livro tenha recebido a sua redenção e tenha sido selado. E tenha sido selado, e ele escreve ali, batizado. E desenha uma seta a uma pedra angular que desenhou e as eras. Isso nós falamos por ali pelo ano de 2021, nos finais. Eu creio que foi de 25 de dezembro. E creio que foi também 1º de janeiro que se falou ali também. Onde tenham sido selados, ou seja, batizados. E lembrando que os batismos acabaram, terminou nesse tempo no qual esse ministério esteve proclamando que a dispensação da graça já tinha terminado e que tudo que o correspondente à dispensação da graça tinha cessado. Consequentemente, não podia continuar com isso porque essa dispensação já tinha se fechado. Agora vejam, aqui também diz, à esquerda diz,
até que o último escolhido entre. Como é que o irmão Branham diz? Até que tenha recebido a sua redenção e tenha sido selado. E o irmão William escreve batizado. Agora, entendem bem? Então ele vem do seu trono, o trono do seu Pai, se apresenta e toma o livro da mão de Deus. Quem está sobre o trono e reclama os seus direitos. Agora, como vai reclamar os seus direitos? E para que? Veja a página 352 do livro dos selos, nos diz: e nesse tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nos últimos dias, nesses últimos dias o anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E vai acontecer que no tempo, quando o anticristo vem em sua plenitude, Deus também virá. E escreve com Moisés e Elias, em sua plenitude para redimir-nos, escreve transformar-nos. E escreve lá à esquerda para cima, Deus virá em sua plenitude em Moisés e Elias para nos redimir, para transformar-nos. Agora continua dizendo na página 112, a primeira coisa que faz é chamar a sua noiva. Vejam, a primeira coisa que faz, quando ele toma o livro e vem para reclamar os seus direitos, ele escreve em número 1, a primeira coisa que faz é chamar a sua noiva. Aí ele desenha uma estrela de Davi na mão esquerda e nesse outro ele escreve, chama a sua noiva e desenha uma pedra angular e as eras e a seta a pedra angular. Onde chama a sua noiva? Na era de pedra angular. Ou seja, aí nos ministérios de Moisés e Elias, como nós lemos na página 352, é onde ele faz esta separação, esta segregação, esta pesca. Aí é onde entra essa pesca, a qual o irmão Branham desejou pescar esses peixes grandes, do qual no Evangelho segundo São Lucas nos fala, vamos ver aqui, já que entramos nesta parte dessa visão desse lago, onde o irmão Branham foi colocado pelo anjo e o anjo ia ensinar ele a pescar. Vamos ver aqui algo. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante diz, aconteceu que estando Jesus junto ao lago de Genezaré, os gentios se amontoavam sobre ele para ouvir a palavra de Deus e viu dois barcos que estavam próximo da margem do lago e os pescadores, tendo descido dela, lavavam as suas redes e estando entrando em uma daquelas embarcações, o qual era de Simão, e lhe rogou que a afastasse um pouco da terra, e sentando ensinava desde a embarcação a multidão. Quando terminou de falar, disse a Simão, volta mar adentro. E joga vossas redes para pescar. Respondendo Simão lhe disse, mestre, a noite toda estivemos trabalhando e não pescamos nada, mas pela tua palavra vou lançar a rede. E havendo feito, pegaram uma grande quantidade de peixe, a sua rede não se rompia. Então fizeram sinal aos companheiros que estavam em outra embarcação para que viessem ajudá-los, e vieram e encheram ambos as embarcações de tal forma que não se rompia, não se afundava. Agora vamos passar aqui. Lembrem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E vamos ler aqui em São João,
Aqui nessa outra Bíblia, no capítulo 5 de São Lucas, aí desenha uma estrela de Davi no versículo 4, para que o tenham aí. Passamos ao Evangelho segundo São João, no capítulo 21. Diz, ele lhes disse: lançai a rede à direita. Temos esse aberto aqui também, essa outra Bíblia. Ele lhes disse: lançai a rede à direita da embarcação e achareis. E escreve América Latina e Caribe. Então lançaram e já não podiam tirar pela grande quantidade de peixes. E então, aquele discípulo a quem Jesus amava falou a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando viu que era o Senhor, se cingiu com sua roupa, se vestiu porque ele tinha se despojado e lançou-se ao mar. E os discípulos vieram com a embarcação arrastando a rede de peixes, pois não estavam em terra como que 200 côvados. Ao descer a terra, deram braças postas e um peixe em cima delas e pão. Tinha brasas postas e peixe em cima delas. E Jesus disse: trazei o peixe que acabaram de pescar. E subiu Simão Pedro e lançou a rede à terra cheia de grandes peixes, 153. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. E escreve 153 peixes grandes. Tipo e figura do que será a terceira etapa. Tipo e figura do que será a terceira etapa. Porque essa é a terceira etapa onde esses peixes seriam pescados. Agora vejam, seriam pescados. E no lago, ele começou a ensinar o anjo irmão Branham, jogando, lançando o anzol, puxando o anzol e com a vara o mais longe que pudesse lançar para que caísse no profundo. Isso primeiro aconteceu muito bem, até o anjo parabenizou. E agora vejam que tudo isso nos mostra esse capítulo 13 de São Mateus, o qual é essa parábola que nos falou ali, dos anjos segadores, os quais vêm para realizar essa obra de separação. Vamos ver aqui. No capítulo 13, versículo 47 nos diz: assim mesmo o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe de todo tipo de peixes, e uma vez cheia, lança à margem e pega os bons, põe em cesto, e os maus lança fora. Assim será no fim do século. Sairão os anjos e apartarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali será choro e ranger de dentes. Agora, no livro de Citas, nos mostra esse trabalho desses anjos
Página 141. Página 141, parágrafo 12 e 60 diz. Notem no versículo 41. Nós também tão próximos nos últimos dias, até que ele fez, ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los, nem a metodista, batista ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que ele enviaria os seus anjos para separá-los. O anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, e diz isso em nenhuma das eras, então, muito menos no tempo do nosso irmão William Souto Santiago, porque esse anjo vem operando, que é o Espírito Santo, os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, no último instrumento, no último mensageiro. Porque vejam, quando se ouvia dizer a Jesus, os profetas profetizaram até João, qualquer um poderia dizer, bom, agora se alguém se levanta, não pode ser porque Jesus disse que esse era o último. Não pode haver mais nenhum. São pessoas que pensavam que não haveria mais nenhum faltosos de entendimento, porque dizia que até João, ou seja, que era o último da dispensação da lei. Agora vejam que nesse tempo, entre João e Jesus, ou seja, entre o precursor e o precursado, havia estado no meio do povo esse anjo trazendo essas boas novas à igreja noiva hebraica. Agora vejam como se repete novamente nesse tempo final, em uma escala atualizada, e podemos ver o mesmo cenário novamente se cumprindo nesse tempo final. E vejam que o irmão Branham, ele mesmo, já tinha preparado tudo para ir a Israel, porque ele pensava que ele era o último. Os mensageiros, como estivemos falando nesses últimos estudos, vejam, onde Deus está nos mostrando tudo isso, e o que está sendo aberto, porque o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, e a sétima trombeta, que é para Israel, Moisés e Elias, está sendo aberto esse mistério, para o qual e pelo qual há silêncio no céu, e esse mistério está sendo dado a conhecer a igreja, e aí é que se vê essa nova era, essa nova dispensação, e esse mensageiro, o qual Deus estaria cumprindo essa obra de reclamação nesse mensageiro. Agora, vejam como é o anjo o que estaria realizando através desse instrumento, ou seja, o anjo é o Espírito Santo, no qual ele nos disse na página 134 do livro dos selos que esse Espírito Santo se faria carne, o que estava no meio da igreja operando, e na manifestação desse anjo, o qual era diferente dos demais, o qual tem o sétimo selo, o qual não se pode desligar o sétimo selo desse anjo. Veja, no cumprimento da visão da carpa, na primeira etapa e fase que ele está realizando, o qual estivemos vendo aqui no livro dos selos, que é para chamar a sua noiva. A primeira coisa que faz, chamar a sua noiva. Página 112, onde estávamos lendo, a primeira coisa que faz é chamar a sua noiva. Agora vejam que enquanto chama a sua noiva, a qual está preparando
para receber essa grande visita angelical, também nos fala, amém. Depois o que faz? Passei a página 112 do livro dos selos. Toma, escreve 2. Toma o seu inimigo, Satanás, o amarra e o lança no fogo, juntamente com todos os seus seguidores. Agora, não foi isso que vimos em Mateus 13:47, onde esses anjos realizam essa separação. E no livro de citações, aqui estamos lendo, que esse anjo é o que faz esta separação. Diz, um anjo vem para trazer a separação, e esse anjo é o anjo que contém e tem o 7º selo, a vinda do Senhor. A segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Ele é o que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo, não anjos abaixo por aqui, ou seja, nas eras, mas anjos no último tempo, e reuniria, ou seja, que também estaria realizando esse trabalho, do qual o primeiro que diz aqui no livro dos selos é chamar a sua noiva. Aí está reunindo a sua amada. Sabemos que isso é um tempo vindouro de colheita agora. Vejam que já se realiza essa colheita, porque o trigo já está maduro e é colocado aí frente ao sol, e o trigo já maduro realiza esse trabalho de colheita e os coloca aí no celeiro, no graneiro. Agora o anjo é na realidade interpretado um mensageiro. Ele escreve assim, e vemos que tem 7 anjos das 7 igrejas, e não agora, através das eras da igreja. Vocês aí já têm algumas anotações desse parágrafo, que são muitos. Agora vejam, toma o seu inimigo, estou na página 112 do livro dos selos. Toma o seu inimigo, Satanás, o amarra e o lança no fogo, juntamente com todos os seus seguidores. Agora, em uma anotação, onde colocaram a escritura de São Lucas 5, que nós lemos há alguns minutos, ele escreve ali, não havia pescado os peixes grandes, os escolhidos e os 144 mil judeus. É como a visão do lago com muitas trutas. E depois virá o dia do reino milenial do Messias. E escreve também em toda a dispensação da graça, que a noite ou em que a noite para o mundo, depois de ressuscitado. Agora veja, durante a dispensação da graça, na noite, não se realizou essa pesca dos 144 mil, e muito menos dos escolhidos, dos quais aqui ele diz que estaria realizando depois que ele saísse do trono de intercessão. Vejam onde a noiva é colhida. Agora vejam, quando o irmão Branham disse, no livro de citações, quando a noiva reconheça sua posição, e o que é que Deus está nos mostrando nesse tempo na qual estamos vivendo? Ele está nos mostrando a nossa posição, onde nos encontramos. Como disse ali o ancião pescador, aquele jovem, não te preocupes, deixa que saia o sol, e então veremos onde nós estamos, onde nós nos encontramos. Agora, vamos procurar aqui para termos também esse extrato no livro de citações.
En la página 107, Na página ahí 107, hay uno de los lugares, aí tem um dos lugares, 107 del 107 libro de citas, do livro de citações, párrafo, parágrafo, este mismo, esse mesmo, habla bastante claro de esto. fala Miren, bastante página claro isso. Veja, 107, página párrafo 105, 931 parágrafo dice, 931 "El nuevo diz: nacimiento o es novo una nascimento é uma revelação, na Dios qual revela a la persona Deus este revela à gran pessoa misterio. este grande Ese mistério. es el nuevo nacimiento. Esse é o novo nascimento. Ahora, Agora, ¿cómo será como será quando se reúna todo aquele grupo de uma vez? Como vai se reunir o grupo todo de uma vez só? Com essa obra que ele está realizando depois que ele saiu do trono de intercessão, do qual ele enumerou ali, como o enumerou que ele, a primeira coisa que ele faz é chamar a sua noiva. Aí está reunindo a sua noiva. Aí ele desenha aqui no livro de citações uma pedra angular e as eras e uma seta pedra angular. Como será quando se reúna todo aquele grupo de uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia? O mesmo que aconteceu com eles ali no aposento alto, onde 120 estavam unânimes e juntos, sob uma mesma revelação. E Deus, expressado através da sua palavra nas mesmas ações e atos, como quando fez a palavra manifestada. Oh, se a igreja unicamente conhecesse a sua posição. E aí desenha uma seta, a pedra angular e as eras, e a seta, a pedra angular. Assim será um dia. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconheça o que é. E aí desenha uma pedra angular. Escreve adoção. E escreve em cima um novo nascimento, quando a igreja reconheça a sua posição. Agora vejam, quando ela reconheça sua posição, então aconteceria o rapto. Enquanto a pessoa não reconheça a sua posição, para essa pessoa ainda não está essa obra de reclamação, essa obra de reunir, de chamar do leão da tribo de Judá esse escolhido, ao celeiro, ao lugar santíssimo, porque não reconheceu o que é, não reconheceu quem ela é, não reconheceu a sua posição. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, nesta mensagem da pedra de ângulo, a introdução, diz: tudo vai concluir quando ele tome o título, o abra, e o traga à terra e o entregue ao homem, entregue à sua igreja. O coloque no meio da sua igreja. Como vai colocar no meio da sua igreja? Veja, entregando-a ao homem, esse título de propriedade que está no meio da sua igreja. O homem vivo o coloca no meio da sua igreja para sua igreja receber a transformação, os mortos em Cristo serem ressuscitados e todos serem jovens por toda a eternidade, do qual lemos que para isso é que ele vem. Para que? Diz, página 352, voltamos a ler essa partezinha. E acontecerá que no tempo, quando o anticristo vem em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude, e escreve com Moisés e Elias, para redimir-nos, e escreve transformar-nos. Para quê? Para que ele venha em sua vinda. E ele escreve também o que lemos: Deus virá em sua plenitude em Moisés e Elias para redimir-nos, para transformar-nos. Esse é o trabalho do qual ele vem em sua obra de reclamação. Agora vejam aqui na página 85 do livro dos selos. Vamos ter esse aqui também aberto. Miren, vejam, aqui diz:
página 85, en el párrafo donde comienza, Aqui diz, página 85, no parágrafo onde começa, note que cuando él tomó el que libro, quando ele el tomou o acta del livro, título estaba sellado. Retenga o eso título bien en su estava mente. selado. Tenha isso bem na sua mente. Agora abre os selos dos mistérios para revelá-los e trazê-los a todos os seus súditos redimidos. Agora, quando chegamos a isso, no estudo dos selos, vamos ver aquelas almas sobre o altar clamando: Senhor, até quando? Até quando? E aqui está como mediador sobre o altar, dizendo: um curto tempo mais, porque tem outro que tem que sofrer com vocês. Mas agora ele vem nesse lugar, no último selo, escreve sétimo selo. Já não é mediador, senão rei. E o que faz? Se esse rei, se é rei, então tem que ter súditos, e seus súditos são aqueles que redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele sai da sua posição de mediador, de onde a morte nos entregou à tumba. Agora ele vem com os direitos. Amém. E ainda aqueles que estão vivos e ficaram até ver a sua vinda, e escreve ao leão, até ver a sua vinda ao leão, e vejam que João, quando vê um cordeiro, mas o ancião disse: eis aqui o leão da tribo de Judá. Se João o viu aqui, João representa os escolhidos e também o mensageiro. Mas veja, se João o viu, os escolhidos desse tempo final também estariam vendo. E João tem estado vendo, tem estado recebendo ele como o leão da tribo de Judá. Aqui ele escreve: ficaram até a sua vinda. Aqui ele escreve o leão, e aqui escreve, nesse outro livro escreve, onde diz a sua vinda, escreve como rei. Viram a sua vinda como rei. Não estorvarão aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará na última trombeta. Quando o último selo é aberto, aí à direita ele escreve a trombeta. Quando o sétimo anjo tenha dado a sua mensagem, então soará a última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estamos vivos, que estejamos, seremos arrebatados juntos para receber o Senhor nos ares. E agora se apresenta para reclamar a sua posição, e escreve reclamação. E nesse ele escreve futuro, a trombeta. Agora o nosso irmão William continua dizendo: haverá uma manifestação plena do poder de Deus, da plenitude de Deus no meio da sua igreja no último dia, e isso durará, o da ressurreição, de 30 a 40 dias estaremos na terra já transformados, como Cristo, depois de ressuscitado, esteve 40 dias com seus discípulos, falando-lhes do reino de Deus e realizando também maravilhas e sinais. Ou seja, que haverá um tempo maravilhoso prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo na vinda da pedra de ângulo, ou seja, a vinda do Senhor à sua igreja no último dia, na etapa que corresponde depois das 7 eras da igreja, e o ciclo divino se fechará no oeste. Assim como a primeira vinda de Cristo foi no leste, com o povo do antigo pacto, o povo hebreu, a segunda vinda de Cristo é a sua igreja no último dia, a qual se encontra na etapa correspondente ao continente americano, que corresponde ao oeste do planeta Terra. É no oeste que a luz resplandecerá. Assim como resplandeceu lá na primeira vinda de Cristo no leste, resplandecerá em sua segunda vinda no oeste, conforme a palavra de Deus. Portanto, esperamos a pedra de ângulo para coroar a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final. Israel rejeitou ser coroada pela pedra de ângulo em sua primeira vinda. Mas tudo cooperou para o bem, cooperou para que se realizasse a obra de redenção e Deus salvar a Israel e salvar a sua igreja. Vejam na mensagem como posso vencer, e também aqui na página 86 do livro
de los sellos. dos selos. Vamos aí primeiro ao livro Vamos de aí los primeiro no sellos livro para dos allí selos para aí ver ver lo que nos dice, o que nos diz, donde comienza eso onde en el párrafo começa isso no parágrafo penúltimo, dice: diz: agora os selos foram abertos na última era da igreja para revelar essas verdades. O Cordeiro abriu os selos e revelou a sua igreja para assim recolher os seus súditos para o seu reino, sua noiva. Você vê? Oh, veja, agora ele quer trazer seus súditos a si mesmo. Como fará? Do pó da terra, das profundidades do mar, dos abismos e de todas as partes onde foram colocados das regiões de trevas do paraíso. Aí ele escreve sexta dimensão. E onde quer que se encontrem, ele chamará e eles responderão. Como? Vejam. Em carne, diz em uma citação de uma escritura, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. E ele escreve em carne. Agora vejam, aqui nos diz, na mensagem Como Posso Vencer, página 36 em espanhol, diz o nosso irmão Branham: podem sepultar-me no mar, mas quando essa trombeta soe, me despertará, um dia irei ao meu lar. Enquanto isso, sigo lutando. Agora ele escreve na frente: a trombeta soará e despertará ao irmão Branham. E despertará todos aqueles que estão esperando por esse chamado. Como foi com Lázaro, que disse: Lázaro, vem para fora. Ele tem o título, ele sabe os nomes desses que vão ser ressuscitados e sabe os nomes dos que vão ser transformados. Agora nosso irmão Branham continua dizendo aqui na página 86 abaixo, diz: ele vem para levar os seus súditos, ele revelou seus segredos e eles os reconheceram. E eles o reconheceram. Depois, para esse tempo, o tempo não será mais, já se acabou, já terminou. Bem, agora ele deixa o trono onde tem estado como cordeiro intercessor para ser um leão, um rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou a sua mensagem. Ele já não é mediador. Lembra o ensinamento do Antigo Testamento? Quando o sangue se afastava do propiciatório, o que acontecia? Se convertia em tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro imolado saiu da eternidade, do trono do Pai, e escreve à esquerda juízo, e também nesse aqui escreve trono. E agora, quando o Cordeiro imolado saiu da eternidade, do trono do Pai, e tomou os seus direitos, foi então um tribunal de juízo. E então ele já não é um cordeiro, mas um leão, o rei, e clama por sua rainha que venha a ficar do seu lado. Quão formoso, não é verdade? E aí ele escreve: desenha uma pedra angular e as eras e uma seta pedra angular, e escreve: ficar na pedra angular para julgar o mundo. E em cima escreve: já não é cordeiro, mas leão. E escreve: leão, rei. E escreve também: o sexto selo é igual ao juízo. E nesse outro escreve mudança de cordeiro a leão e rei para trazer juízo. E escreve tribunal de juízo também à esquerda, e escreve futuro, cordeiro, leão, juiz. Ou seja, tudo isso seria no futuro. Aí quando ele escreveu isso, o qual já estivemos falando em vários estudos, estivemos vendo já esse futuro,
sendo cumprido. Já estamos em um futuro presente, ou seja, o futuro já é uma realidade do que estamos vivendo, do que está acontecendo nesse tempo final. Agora, continua dizendo aqui, portanto, diz o nosso irmão William, portanto estejamos prontos, porque de um momento a outro, Cristo completará a sua igreja, sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Trará o título de propriedade à terra outra vez. Agora aí estão vendo como ele está nos mostrando que o título de propriedade ainda não estava na terra. E aí, vamos ver então a pessoa que dizia, se ele já tinha o título de propriedade, por que ele disse aqui, disse aqui, disse aqui? Bom, aí agora podem ver que tudo isso estava sendo falado e sendo trazida essa revelação de como seria na dispensação do reino, quando estivesse já começando plenamente no meio da igreja. Porque a dispensação do reino começa no meio da igreja com o chamado à noiva. E ele... E o trabalho da separação do joio, o qual é lançada na grande tribulação, seria lançada ali, mas esse anjo é o que vem fazendo essa separação. E isso é na dispensação do reino, do qual aí ele estava nos mostrando que ele ainda não estava como leão. Ele ainda não estava como reclamador, mas estava, nesse tempo de boas novas, como intercessor. Agora, está se cumprindo tudo o que ele esteve nos mostrando do que seria ele em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, chamando, recolhendo a sua noiva para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro, onde fomos convidados e aceitamos esse convite. Portanto, reconhecemos ao leão da tribo de Judá, o recebemos e aceitamos o convite. E conhecemos ele, reconhecemos ele e reconhecemos a nossa posição. É por isso que vai acontecer o rapto na nossa era, na era de pedra angular e na nossa dispensação, a dispensação do reino, porque estivemos reconhecendo a nossa posição e o que nós somos. Quando ela reconheça o que ela é, agora nós temos visto esse mistério desse capítulo 5 do livro de Apocalipse, um clamor celestial. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nessa ocasião, sob o tema que estaremos vendo e ouvindo, um clamor celestial, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.